Olá, meus queridos professores, porque desta vez eu sei que vocês estão aí sem alunos, porque a nossa aula de recuperação e os nossos jovens, mesmo tendo ficado 2 anos aí sem a aula presencial e está iniciando esse novo ensino médio, esses nossos queridos jovens, eles estão aí 100% com aprovação. Mas pode ter sido aqueles que faltaram, portanto, nessa aula, nós vamos fazer aí uma super revisão para que você que não conseguiu a média, agora resolva essa parada. Beleza? Vamos nessa, vamos lá para a telinha. Portanto, veja que nós temos na recuperação, ó, os conceitos de geografia, porque quando nós falamos de geografia, uma ciência para entender o mundo, entender o relevo brasileiro e, claro, um pouquinho do clima brasileiro, tá? Portanto, quando nós falamos da geografia, você vai entender o conceito de paisagens, de lugar, vivência, o espaço geográfico e qual foi o papel das técnicas nessas tecnologias, tá? Portanto, vem comigo, tá? Professor, porque o aluno essa hora está de férias, está em casa. Mas veja só, meus queridos professores, aí nós estamos chegando à metade do nosso curso de Geografia do ensino médio primeiro ano. E aí, o croquis que você vai fazer aí junto com seus alunos, muitos mandaram já imagens aí, paisagens, olha a palavra paisagem, para nós iremos usar essas paisagens lá na aula de Geografia de Rondônia, tá? E dentro disso, o que é que você está nesse croquis? Dentro do espaço geográfico. O espaço geográfico é o seu lugar. O que é o lugar? É aquele onde eu tenho afinidade, é aquilo onde eu tenho afetividade, seja o meu lugar uma fazenda, seja o meu lugar uma casa de farinha, seja o meu lugar minha residência, seja o meu lugar minha escola, o meu bairro, a minha cidade. Isso é o meu lugar, é um espaço pequeno. Dentro desse lugar, nós estamos nesse lugar dentro de um território. Vamos pegar o território de cada município. Esse território tem os seus limites. Esse território tem as suas paisagens. Muitas dessas paisagens foram modificadas pelo homem, outras não foram modificadas pelo homem. Portanto, eu tenho paisagens naturais e paisagens transformadas, tá? As paisagens humanizadas. Portanto, esse é o nosso espaço geográfico, ó. Eu tenho o espaço geográfico como um todo. Dentro do espaço geográfico eu tenho as paisagens, sejam elas naturais ou humanizadas. Eu tenho o território, que é o limite, que é a fronteira. A minha casa é um território, a minha casa é o meu lugar. Eu tenho a região, seja ela administrativa do Brasil, que são as 5 regiões, seja ela geoeconômica, que são 3. Eu moro na Amazônia, na região norte, portanto, isso é a ciência da geografia analisando esse espaço geográfico. E dentro dessa análise eu vou analisar o quê? O passar dos anos. É aí onde vem as técnicas, aonde vem as revoluções tecnológicas. Nós hoje estamos vivendo a 3ª revolução industrial, a chamada revolução técnico-científica informacional. É esse mundo pequeno. Eu estou aqui em Porto Velho com essa equipe de geografia, o professor Arimatea que vos fala, o professor Jorge, o professor Rogério, o Vitor que está aqui, toda essa equipe da mediação tecnológica chegando até vocês. E por que nós chegamos até vocês? Porque houve uma evolução da tecnologia ao longo dos anos. Esses anos virou década, essa década virou século, esse século virou milênio. Isso são fatores. Por exemplo, a indústria automobilística vem do século XIX, tá? A agricultura é milenar. Portanto, na agricultura já tinha técnica, Arimatea já. Essas técnicas vai passando de
gerações para gerações. Veja agora a segunda telinha. O que é que nós temos aí? Na segunda tela nós temos a paisagem, que é a percepção do espaço, o espaço geográfico, o lugar e a vivência. É isso que você vai entender, que essas técnicas trouxeram mudanças radicais. Daí, veja só esse exemplo. A minha mãe sempre me falava do engenho como um recanto do céu, ó. E uma negra que ela trouxera para criada contava histórias de lá. Veja só, se você quiser voltar na história, afrodescendente, olha aqui. Uma negra que ela trouxera para criada contava histórias de lá, das moagens, dos banhos de rio, das frutas e dos brinquedos, que me acostumei a imaginar o engenho como qualquer coisa de um conto de fadas, de um reino fabuloso. José Lins do Rego, por sinal, esse cara é paraibano, tá? Lá da minha terra, José Lins do Rego. E aí, ele está falando de quê? Claro, eu vi que vocês já acertaram, mas só tem 3 alunos no estado todo, Vitor, em recuperação. Que bom, que ótimo, só 3. Tá? Portanto, esses 3 nós estamos em mensagem direta, eles acertaram. Parabéns, meus queridos jovens. Ótimo, sucesso. Vamos para o próximo. Aí, relevo. Quando nós falamos de relevo, nós levamos em consideração, tá? Vem comigo que você já sabe ler bastante. Nós levamos em consideração o quê? Vejam bem, esse nosso relevo, primeiro você tem a teoria da Terra, como é que essa Terra surgiu? Tem a bíblica, tá? Para você, professor que está me assistindo aí, acompanhando, tem a bíblica lá no Gênesis. E tem a científica, nenhuma das duas está 100% comprovada ainda, tá? Deixa isso bem claro. Mas o planeta Terra, ele tem crosta, que é onde nós moramos, tá? Essa parte de cima, que é a litosfera. Ela, dentro dessa crosta tem, abaixo tem o manto, depois tem o núcleo. Vamos falar de fora. A Terra é composta de litosfera, atmosfera, hidrosfera e nós, espécie humana, com os animais, os vegetais, biosfera. Ficou ligado, Vitor, nisso aí? São 4 fatores, todos interligados. Litosfera é a estrutura geológica, é o relevo, é o solo. Hidrosfera, água, 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 água. Atmosfera, tá, o tempo, o clima, é a diferença. O tempo é momentâneo, o clima é duradouro. E para que exista essa vida na Terra, chegamos à biosfera. E aí temos na biologia para estudar tudo isso. Portanto, há uma interligação. Na estrutura geológica, nós temos 2 agentes formadores da Terra. Um são forças endógenas, que vêm de dentro, como o terremoto, um vulcão, o movimento das placas tectônicas, a crosta terrestre é quebrada, e elas estão em movimento, por isso que ela dá pancada uma na outra, um terremoto, ou elas se afastam. Quando elas batem uma com a outra, as forças convergentes. Quando elas separam, forças divergentes. Ó, convergir é brigar, bater um carro com o outro. Convergiram. Um carro afastado do outro é divergir. Professor, e se passar uma pela outra? Conservatória, tá? Ok? Diante disso, a estrutura da Terra é formada por 3 partes. 3. Atenção, professor, atenção, professora. A nossa crosta terrestre é formada de escudos cristalinos, são rochas antigas da era pré-cambriana, paleozoica, proterozoica, mesozoica. Nesses escudos são ricos em minerais metálicos, como ferro, manganês. São formados de bacias sedimentares, pode ser rico em minerais energéticos, como é o carvão mineral, o petróleo. E dobramentos modernos. No Brasil não tem dobramento moderno. Cordilheira dos Andes é um dobramento moderno. Beleza? Vamos ver se você aprendeu. Quantas estruturas tem a Terra? 3. Muito bem. Estrutura geológica, que é os escudos cristalinos mais antigos, as bacias sedimentares, que é a grande Amazônia, é uma bacia sedimentar, e dobramentos modernos, aonde nasce o Rio Madeira. Rio Madeira, nasce na Cordilheira dos Andes, entendeu? Beleza.
Depois eu tenho os agentes externos. No Brasil, principais agentes que transformam o relevo são os agentes externos. O intemperismo, que é o calor, que é o frio, que vai fazendo transformação no relevo. O nosso relevo chove muito, é muito calor, portanto, as erosões. O nosso relevo, ele é o quê? Desgastado. O Brasil tem um relevo antigo. Esse relevo antigo significa dizer o quê? Que o Brasil tem baixas altitudes e não tem serras pontiagudas. O pico mais alto do Brasil não passa de 3.000 metros, é 2.997 metros, lá em Minas Gerais. Se você for para La Paz, tem 3.600 metros, olha a diferença. No Brasil não tem nenhum ponto com isso. A Bolívia, a capital da Bolívia, tem 3.600 metros, portanto, nós somos um relevo baixo. A maior parte do nosso relevo é formado ou por planaltos, depressões e planície, que é essa formação geológica. Como chove muito, mas muito no Brasil, e a maior parte do relevo brasileiro está na zona intertropical, portanto, o nosso solo, ele sofre muito com as chuvas. Portanto, vamos ver o que é que nós temos por à frente na telinha, tá? Veja aí, você tem um modelo da terra, da crosta, do manto e, claro, do núcleo interno. Aqui nós temos um outro ponto, aí mostrando como é que é formado. Tá? Precisa memorizar isso, professor? Claro que não, só se você fosse fazer geologia. Outro detalhe, olha aí a formação das estruturas geológicas, escudo cristalinos, bacias sedimentares, dobramentos modernos. Quem é mais antigo? Observe na linha do tempo, está lá embaixo, ó, arqueozoico, proterozoico, escudo cristalino. Olha só, 4,5 bilhões de anos, é muito tempo. Era Cenozoica, a bacia sedimentar também é da era Cenozoica, tá? Mas ele está mostrando ali um dobramento moderno que é da era Cenozoica, 65 milhões de anos. Pois observe o seguinte, que eu chamo de jovem para nós é muito antigo, mas para o planeta é muito recente. Outra maneira é você saber analisar mapa. Olha aí, o mapa está aí, é só observar que você vai matar a resposta. Veja só, amarelinho, o que é que tem no amarelinho? Ó? Sedimentos recentes da era Cenozoica. Aqui, ó, derramamento vulcânico. No Brasil teve vulcões, rachou a terra. Olha aqui o Pantanal, certo? Aqui o litoral. Mas no meio do Brasil, o que é que eu tenho? Escudos cristalinos. Está vendo Minas Gerais? Por isso que as Minas Gerais é rica em minerais metálicos. Rondônia também tem minerais metálicos. Aqui também tem, ó. Aqui também tem, ok? E aí, sedimentos antigos da era paleozoica e mesozoica, a maior parte do Brasil, beleza? Recursos minerais, ocorre o mesmo. Observa a escala, ó. 1 centímetro aqui é igual a 321 km. km significa quilômetro, não é quadrado, tá? Aqui você vai observando para cá e observando o mapa. Atenção, meu querido, ó, eu não vou aqui mostrar um a um, não. Você olha aqui, olha onde tem cores, hipossometria. Aqui tem aula de química, beleza? Aqui tem minerais energéticos. Bacias sedimentares, ó, e escudo cristalino. É só ler o mapa. Como surgiu o relevo, ó. Relevo é a parte superficial da litosfera, já falei isso para vocês, está tudinho aqui, ó. Veio sendo formada há milhares e milhares de anos, com as forças endógenas e as forças exógenas. A altimetria do relevo brasileiro, ó. Falei para vocês que o Brasil tem predominância de terras baixas, ó, altitude inferior a 200 metros, menos de 1% do relevo que tem acima de 1.200 metros. Portanto, o relevo brasileiro é velho e é o quê? Baixo. Aqui tem outro mapa, você analisa aqui novamente, ó. Observe que aqui você tem norte, sul, leste, oeste, altitude, tá? Altitude, beleza?
Outro mapa de relevo, essa classificação aqui tem o nome de quem? Jurandir Rossi. Ele já usou tecnologia de ponta aí, certo? Por isso que você vai ter esta classificação. Daí surgiu a palavra depressão. Não é que houve grande mudança, é por causa da tecnologia. Aqui nós temos como é que é formado o solo. Veja só, a gente do intemperismo, ó, matéria orgânica, que na Amazônia chamamos de humus, que é a matéria orgânica, olha aqui o humus, tá? E aí, um solo já bem constituído, beleza? Aí os solos do Brasil são aluviais, são formações de rios, vases, como é a várzea do Rio Madeira, Massapê, no litoral nordestino, Salmourão, que é um solo pobre no centro-oeste, e a melhor terra do Brasil é essa daqui. Estou falando de terra do ponto de vista natural, tá? Fique atento com a questão da preservação do solo, com as erosões, com as ravinas. Olha uma erosão aqui iniciando, ó. Ocorre muita morte no Brasil provocada por grandes erosões, que é a ação antrópica, movimento de massa, tá? E aí vamos ver como é que isso pode aparecer. Vem assim, ó, para atuar o propósito de identificação das macro-unidades do relevo brasileiro, elaboradas em 89, foram fundamentais os trabalhos de Absaber, esse cara é bem antigo, já morreu, e os relatórios e mapas produzidos pelo projeto Radam Brasil. Isso aqui é com tecnologia, tá? O Rossi, que é o Jurandir Rossi, não é Reginaldo Rossi, toma cuidado, tá? Passou a considerar para o relevo brasileiro, conforme as suas origens, as unidades de planalto, depressões e planície. Quais as unidades do relevo brasileiro que, de acordo com a Gênesis, segundo Rossi, são resultante de deposição de sedimentos recentes? Quando eu falo de sedimentos recentes, eu estou falando de quem? Das planícies. Beleza? Como é a planície amazônica. E finalizando a nossa última aula, que é a revisão sobre clima, fique atento que tempo é algo momentâneo, como você está vendo aí, a previsão do tempo, ó, certo? Enquanto que clima é algo duradouro. Portanto, o clima é definido como uma sucessão de diferentes tempos atmosféricos. E aí é um período longo para poder isso ser transformado. Veja bem, quando nós falamos desse clima, nós temos de levar em consideração alguns fatores. Que fatores são esses? A latitude, que é a distância da linha do Equador para qualquer ponto da Terra, ou vice-versa, tá? De acordo com a latitude, eu tenho 5 zonas. Eu tenho a zona tropical, que é que nós moramos, eu tenho temperada sul, temperada norte, eu tenho a zona polar sul e polar norte, beleza? Outro fator, altitude. Lembre que na latitude maior, temperatura menor. Latitude menor, temperatura maior. A altitude é relevo. A altitude maior, temperatura menor. Por isso que Vilhena é a cidade mais agradável em temperatura de Rondônia, porque é a cidade que tem maior altitude em Rondônia, enquanto Porto Velho é a cidade mais quente de Rondônia. Depois nós temos as massas de ar. São 5 massas de ar que atuam no Brasil. 2 massas equatoriais, a MEC, massa equatorial continental, e a massa equatorial atlântica. Em Rondônia quem manda é essa. Nós temos a massa tropical, são 2 também no Brasil. Massa tropical continental, massa tropical atlântica. E aqui provoca friagem em Rondônia, massa polar atlântica ou Antártida, tá? Temos a influência do continente e da maritimidade, como também correntes marítimas, podem ser quentes ou frias, beleza? A latitude, como você pode observar aqui, ó, influencia dessa maneira, zonas frias, zonas temperadas, ok? E a zona quente, é o verde vindo para cá, certo? Veja bem aí o que é que nós temos, ó, tá bem claro isso aí. Ainda temos o elemento do clima, a umidade do ar, a chuva, que é a precipitação,
e os tipos de climas pelo mundo, como também, principalmente, os tipos de clima no Brasil. Liga um com o outro, ó. Certo? Altitude, litoral atlântico e o clima subtropical, tá? Para recuperar, você tem essa questãozinha aí rápida em relação ao tipo climático no Brasil, marca qual clima abrange uma porção maior do território e melhor caracteriza o país. Portanto, é um clima tropical, ok? Portanto, meus queridos jovens, meus queridos professores, muito obrigado, parabéns, porque vocês conseguiram, mesmo com a grande dificuldade que nós tivemos aí de 2 anos sem aula, trazer esses jovens e, claro, tudo isso só ocorre porque nós estamos em perfeita sintonia. Isso é um sistema. Nesse sistema que nós estamos vivendo, dessa educação, dessa mediação tecnológica, quem faz a diferença são vocês. Muito obrigado e até o próximo encontro.